Meus queridos, vamos aqui gravar nossas videoaulas, né? Mais uma. Nós estamos estudando as relações dos triângulos, né? Nós estudamos as relações métricas no triângulo retângulo. Agora a gente vai estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo está fazendo parte da nossa história aí com força. Então, chega aí, ó, no PowerPoint pra gente ver o que nós temos para hoje. Então, ó, nós vamos estudar as relações trigonométricas no triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Nós chamamos também de razões trigonométricas. Você sempre divisões, né? Sempre divisões. Então, seno, cosseno, tangente são as relações trigonométricas, né? Da trigonometria. Então, segue aí, vamos pegar um exercício para a gente contextualizar. Imagina-se que a gente vai colocar um poste, né? Foi fincado um poste no chão e, por segurança, nós temos que fixá-lo, firmá-lo com um fio, igual está aqui o fio CB. Então, por segurança, vai ser necessário ligar a ponta do poste de 12 metros de altura a um gancho no chão. Isso fazendo um ângulo de 45 graus aqui, ó. Vou destacar esse ângulo de 45 graus aqui, que é o ângulo que o fio faz com o chão. Então, quando esticado, o cabo vai fazer um ângulo de 45 com o chão. Qual é o comprimento do cabo? Qual vai ser o tamanho do cabo quando estiver esticado? A que distância o poste está do gancho, né? Lembra que nas nossas relações métricas falta informação. A gente não trabalhou com ângulo, a gente só trabalhou com as medidas dos lados dos triângulos, né? Pelo teorema de Pitágoras não dá, que falta informação também. Eu tenho 12 incógnitas. Se eu tivesse essa medida aqui, pelo teorema de Pitágoras, a gente calculava, né? Mas a relação trigonométrica utiliza os ângulos, né? As razões trabalham com os ângulos. Então fica show de bola para resolver esse tipo de problema. Então, quando tem relação, né, num triângulo, tem umas medidas de ângulo, né, e quero saber as medidas dos lados, são as razões trigonométricas, né? Então, a gente vai estudar o seno, o cosseno e a tangente. Então, nosso velho amigo, triângulo retângulo, ele é retângulo em A, né, isso forma 90 graus. Nós temos os ângulos aqui B e C. Eu preciso destacar esses ângulos que são importantes, né? Porque a gente vai trabalhar com os ângulos para fazer as relações. Temos a hipotenusa A em variável. E nós temos os catetos B e C, respectivamente, né? Então, A é a hipotenusa. Qual que é esse lado BC aqui? É a nossa hipotenusa. Agora, as relações dos catetos, né? A gente tem que olhar do ponto de vista do ângulo. Em relação ao ângulo de B aqui, ó, nós temos dois catetos, o cateto C e o cateto B. Então, para a gente fazer uma relação, a diferença entre eles, nós damos uns adjetivos a esses catetos. Então, ó, em relação ao ângulo de B, nós temos os dois catetos. Esse cateto de B aqui, nós chamamos de cateto oposto, né? Tá aqui, ó, cateto oposto. É o cateto que está do outro lado do ângulo de B, né? Por isso nós chamamos de cateto oposto. E o cateto adjacente é o cateto que está preso ao ângulo de C. Então nós vimos aqui, ó, dois catetos. O primeiro cateto, né, é o C, que é o adjacente, e o B, que é o oposto, né? Isso em relação ao ângulo de B. Então, como nós temos dois catetos, né, a gente tem que fazer uma relação entre eles. Se a gente tiver no exercício, qual cateto que é, né? Aí você tem que ver em relação a qual ângulo, né? Então, em relação a qual ângulo? Em relação ao ângulo de B, esse cateto é adjacente. Em relação ao ângulo de B, aquele outro cateto é oposto, porque está do outro lado, né? Agora, se a gente olhar do ponto de vista do C, é o mesmo esquema. Em relação ao C, o B é adjacente, né? O cateto B é adjacente, tá vendo? Ó, o ângulo C aqui. E o cateto B está preso ao ângulo, então ele é adjacente. E o outro cateto seria o quê? O cateto oposto,
tá certo? Então isso é importante a gente saber em relação a qual ângulo os catetos se são adjacentes ou opostos, né? Você viu que é fácil, né? Então isso é importante porque quando a gente vai trabalhar com as relações trigonométricas, elas utilizam justamente essa relação de catetos opostos e adjacentes, né? Então vamos lá. Nosso triângulo, nossos ângulos marcados, a gente vai começar pelo ângulo de B. A gente vai calcular o seno, cosseno e a tangente desse respectivo ângulo, porque o seno, cosseno e tangente é relacionado ao ângulo. Então vai lá. A hipotenusa, os catetos B e C. Então a gente vai calcular o seno de B. O que é o seno de B? O seno de B é a razão entre. O que é razão? A divisão. Vou pegar a medida do cateto oposto e vou dividir pela hipotenusa, né? Dava pra gente deduzir essas fórmulas aqui, né? Mas acho que ia tomar muito tempo, o vídeo ia ficar muito longo. Então a gente vai direto aqui com essas relações. Então o que é o seno? Cateto oposto ao ângulo de B, né? Porque tem um seno de C também, que a gente vai ver depois. Então, o seno de B, cateto oposto ao ângulo de B, dividido pela medida da hipotenusa. Vou pegar a medida do cateto oposto. Qual que é a medida do cateto oposto? Né? Qual que é o cateto oposto ao ângulo de B? É o B e dividir pela hipotenusa. Vou escrever esses números, né? Vou dividir o B pelo A. Só isso, fazer essa fração, fazer essa razão. O que é o cosseno? O cosseno é a medida do cateto adjacente a B dividido pela hipotenusa. Então, qual que é o cateto adjacente ao B? Ó, o ângulo B está aqui, né? Qual que é o cateto adjacente? É o C. Então, vai ser a medida do C dividido pela medida da hipotenusa. Então, vai ficar C sobre A. E o que é a tangente? Tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, em relação ao B, o ângulo de B, quem que é o cateto oposto? Tá vendo? O cateto oposto é o B. E quem que é o cateto adjacente? É o C. Então vai ser B sobre C, né? E que é importante aqui nesse caso? A gente gravar essas fórmulas aqui, né? Esses valores aqui de letras não precisa gravar. Isso vem como consequência. Mas as fórmulas a gente tem que gravar. E o seno de B é o cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso é importante, tá certo? Vamos fazer um exemplo numérico que fica bem claro isso aí. A gente está vendo do ponto de vista do B. Nós temos um triângulo retângulo aqui em A. Os catetos medem 3 e 4, respectivamente. E a hipotenusa mede 5, né? Aí, em relação ao B, o 3 é o quê? É um cateto adjacente. Se quiser anotar, fica show de bola. E o 4 é o cateto oposto. Então, eu boto o OP aqui, né? Aqui eu coloco o AD, que é o adjacente, e aqui o OP como oposto. E o 5 é hipotenusa, invariável. Beleza? Então, o que eu vou calcular aqui? O seno de B. Qual o valor do seno de B, do ângulo de B aqui, né? É a medida do cateto oposto a B dividido pela hipotenusa. Então, qual que é o cateto oposto a B? É o 4. Vou dividir o 4 por 5. Acabou a conta. Isso aí. Dá para dividir 4 por 5? Não é uma conta exata, então a gente deixa na fração. Se a gente falar sobre o cosseno do ângulo de B. O que é o cosseno de B? A medida do adjacente ao ângulo B dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? É o 3. Então vai ficar 3 sobre 5. E a tangente de B? A medida do cateto oposto ao B dividido pelo adjacente. Então vou dividir o 4 por 3. Observe que as três frações são irredutíveis. Então deixa no valor. Tá vendo que não é importante gravar o número, né? Aquela parte do resultado. Só gravar quais são as fórmulas, né? Então, isso em relação ao B. Em relação ao C, nós vamos utilizar as mesmas fórmulas. Então, segue o slide aí.
No triângulo ABC, os ângulos destacados, hipotenusa e os dois catetos. Observe, né? Em relação ao C, o B é o adjacente, né? Em relação ao C, o C aqui é um cateto oposto, né? Então aqui é um cateto adjacente, aqui é um cateto oposto. Então, o que é o seno? Cateto adjacente oposto pela hipotenusa, então vai ficar B sobre A. Perdão, cateto oposto de C é o C, né? Vai ficar C sobre A. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então vai ficar B sobre A. E a tangente de C, cateto oposto pelo adjacente, então vai ficar C sobre B. Tá certo? Então, a gente tem que decorar essas fórmulas, né? A gente tem que decorar. Então, o mesmo exemplo numérico, só que a gente vai utilizar do ponto de vista do C, né? Do ângulo de C, né? Então, calcular o seno, o cosseno e a tangente. Então, o que é o seno? Cateto oposto, tá vendo? Quem que é o cateto oposto? É o cateto de medida 3 aqui, e o 4 é o cateto adjacente, né? E o 5 é a hipotenusa, invariável. Então vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vai ficar 3 sobre 5. O que é o cosseno de C? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ficar 4 sobre 5. E a tangente de C é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então vai ficar 3 sobre 4. Então, quando não tem um ângulo, a gente utiliza as medidas aí relacionadas com cada ângulo. Beleza? No próximo vídeo a gente vai relacionar com os ângulos, com os valores numéricos, né? Com os ângulos destacados com os números ali. Ângulo de 30, de 40, de 50, com esses detalhes. Beleza? Então nós temos aí exercícios em anexo, né, para a gente resolver só com essa parte. A gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar, para a gente ficar fera nisso aí, certo? Até o próximo vídeo aí.